tranquilo? Professor Cristiano Torres com vocês. Mais uma semana, galera. Semana de número 27. Semelhança de figuras planas. Bom, duas figuras, elas são classificadas como semelhantes se elas têm a mesma forma e se uma é uma ampliação ou redução perfeita da outra. Bom, o detalhe é que agora vamos levar essa linha de raciocínio para um polígono, né? Porque a gente está estudando figuras planas. Então, dois polígonos eles são semelhantes se duas propriedades importantíssimas forem atendidas. Primeiro, se os polígonos possuem os mesmos ângulos internos. E segundo, se as razões entre dois segmentos correspondentes são todas iguais. Então, por exemplo, estamos diante de duas figuras semelhantes. Então, o símbolo de semelhança é esse tio aí que eu coloquei para vocês. Então, vamos verificar se as duas condições foram atendidas. Bom, primeiro, os ângulos internos do quadrilátero ABCD são iguais aos ângulos internos do quadrilátero EFGH. Vocês concordam comigo? Então, tem um ângulo desconhecido, mas ele não é problema nessa análise. Por qual motivo? Porque se eu conheço três ângulos e a soma é 360, então, tendo os mesmos três ângulos e sendo um quadrilátero, o que falta para 360 em um é o que falta para 360 no outro. Então, primeira condição atendida. Cris, se uma delas for atendida, o polígono é classificado como semelhante? Não, não. O único polígono que tem essa característica de possuir ângulos internos iguais e ser semelhante é o triângulo. Então, os demais polígonos você tem que verificar as duas propriedades. Então, uma foi atendida para o quadrilátero. Vamos ver a outra. Então, vamos tomar como referência esse segmento AB, que tem ângulo 90 e 50. Aí eu venho aqui no correspondente 90 e 50. Qual é a razão entre esses dois lados que se correspondem? Razão 2. A razão é a divisão. Então, eu pego a dimensão do maior, divido pela do menor, e chega um quociente. Aí eu venho agora, analiso BC. BC, 90, 90. Aí eu venho aqui, no menor, HE, 90, 90. São os ângulos que compõem o lado. Então, esses lados são correspondentes. Quando você faz o cálculo da razão entre esses lados, observa que deu igual à anterior. Veja, eu tenho que testar para todos. Então, eu fiz isso para dois lados, eu tenho que fazer para os outros dois. E eu vou deixar você agora com esse exercício. Verifique a razão entre os lados correspondentes nesses dois quadriláteros. A razão tem que ser a mesma. Ô Cris, e se eu tivesse feito a análise ao contrário, o que é que iria acontecer? Bom, analisando ao contrário, a razão obtida seria a razão inversa. Ao invés de encontrar 2, encontraríamos o inverso de 2, 1/2. Semelhança entre triângulos. Bom, como eu tinha acabado de falar para vocês, isso é válido e só o triângulo tem essa característica. Das duas propriedades apresentadas, o triângulo é o único polígono que, atendendo à condição de ângulos internos iguais, isso é suficiente para que eles sejam semelhantes. Então, nesse caso, verifique que nós temos mais de um caso, e aí eu vou apresentar os casos de semelhança de triângulos na nossa pré-aula. Aguardo vocês, tá certo? Nessa nossa caminhada via Objetivo Enem, e trago o primeiro caso de semelhança, que é o caso que atende à propriedade dos ângulos internos iguais. Esse é chamado caso ângulo-ângulo. Então, dois triângulos são semelhantes se possuírem dois ângulos congruentes. Consequentemente, o que falta para 180 vai estar presente nos dois. Concorda comigo? Então, observe aqui, eu tenho um triângulo ABC, os ângulos internos conhecidos do triângulo ABC e os ângulos internos do triângulo DEF. Então, os dois ângulos internos são congruentes, logo, os dois triângulos serão semelhantes. E o que acontece? Os lados correspondentes, eles serão proporcionais. Estarão na mesma razão. É a mesma coisa. Veja agora essa figura. Analisa. Quantos triângulos a figura abaixo possui? Eles são semelhantes? Bom, os ângulos que a gente está observando ali, de 90 graus, são os únicos conhecidos até agora.
E quantos triângulos você está observando nessa imagem? Se você respondeu 3 triângulos, está errado. Por qual motivo? Porque aqui você só tem o triângulo retângulo ARE e o triângulo retângulo TOE. Verificou agora que esse polígono não é triângulo, é o polígono AROT. Ele é um quadrilátero. Então, dos 2 triângulos existentes, a certeza que nós temos é que são triângulos retângulos. Então alguém poderia estar aí pensando, 2 triângulos retângulos são sempre semelhantes. Não necessariamente, porque a única certeza que eu tenho é que tem um ângulo reto. Os 2 outros ângulos agudos poderiam ser diferentes, ok? Então, nesse caso, observe que nós temos esse ângulo de vértice E comum aos 2 triângulos retângulos. Isso já é suficiente para que você identifique a semelhança. Por quê? Porque o outro ângulo é 90 graus. Mas se eu quiser completar, o que falta para 180 estaria aqui, olha, no maior. E o que falta para completar 180 no menor está aqui embaixo. Perfeito. Então a conclusão é que o triângulo ARE, que é o maior, AERE ou AER, é semelhante ao triângulo EOT ou triângulo ETO. A ordem dessas letrinhas, nesse caso, não modifica, né? O triângulo é o mesmo. E aí, vejam que uma vez que eu identifico que eles são semelhantes, a outra propriedade vai estar presente, ok? Mas eu não verifiquei a semelhança pela segunda propriedade, mas ela está presente. E qual é? As razões entre 2 segmentos correspondentes são todas iguais. Massa? Perfeito? Então, um detalhe também que eu chamo a atenção é o seguinte, quando 2 figuras forem semelhantes, né, se tiver essa certeza, a razão entre as áreas das figuras semelhantes é igual à razão entre qualquer dimensão linear que se correspondam nas figuras elevado ao quadrado. Ok? Eu estou falando isso aqui. Se eu tenho uma figura 1 com área 1 e uma figura 2 de área 2, onde a figura 1 é semelhante à figura 2, então a razão entre as áreas 1 e 2 é igual a qualquer dimensão linear da figura 1, dividido pela dimensão correspondente da figura 2, elevado ao quadrado. Então, isso é uma propriedade muito importante e que, de vez em quando, a gente precisa aplicar nas figuras semelhantes planas. Ok? Vamos adiantando e indo agora para o nosso primeiro exercício. Atenção para o primeiro exercício, ok? Pelo grau de dificuldade dele, por tantas informações que ele traz. Ele diz assim, a praça de uma cidade tem a forma de um triângulo retângulo. Vamos desenhar aqui esse triângulo retângulo. Esse triângulo é A, vértice B, C. Eu tenho aqui outro triângulo CDE. Aí ele continua. A região triangular foi dividida em 2 partes, conforme a figura abaixo. A região formada pelo triângulo CDE será destinada a jardim. E a região formada pelo quadrilátero será usada para passeios e eventos. Sabe-se que as dimensões de AB, 2 km, AC, 2 raiz de 3, está aqui, ó, 2 raiz de 3, e que o segmento AD é 4 vezes DE. Então, se DE é A, aqui nós teremos 4A. Bom, detalhe. Se o triângulo é retângulo, eu conheço 2 dimensões, vamos calcular a terceira dimensão, que seria a hipotenusa. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós teremos 2 raiz de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas dimensões dará a hipotenusa. Então, vem comigo. 2 raiz de 3 elevado ao quadrado, mais 2 ao quadrado, é igual a hipotenusa elevado ao quadrado. 2 raiz de 3 ao quadrado, isso é 4 vezes 3 mais 4.
4 vezes 3 é 12, mais 4, 16. X ao quadrado é raiz quadrada de 16. X mais ou menos 4. Como não convém o valor negativo, então a hipotenusa vale 4. Uma coisa interessante é que quando eu olho o triângulo retângulo, com essas dimensões que vocês estão identificando, 4, 2 e 2 raiz de 3, eu consigo, certo? Perceber uma relação importante. Pessoal, cateto oposto à hipotenusa, metade da hipotenusa. Então, esse ângulo aqui, 30 graus. Cateto oposto à hipotenusa, metade da hipotenusa, 30 graus. Isso é no triângulo retângulo. E aqui, o que falta? 60. Então, 30, 90, 60. Os triângulos são semelhantes. Então, o triângulo CDE é semelhante ao triângulo ABC. Triângulo ABC. São semelhantes. E aí uma coisa interessante, vê só. Se aqui é 30 graus e aqui é A, o cateto oposto a 30 graus é A, então a hipotenusa vale o dobro, né? Então essa hipotenusa valerá 2A. Então, o que é que nós temos aqui? Que o lado AC vale 6A. E 6A é igual a 2 raiz de 3. Então, 2A mais 4A é igual a 2 raiz de 3. Então, nós temos que 6A é igual a 2 raiz de 3. Então, quem é o Azinho? O Azinho vai ser raiz de 3 sobre 3. Guardou essa informação? Então, guarda essa informação. O Azinho, raiz de 3 sobre 3. E essa medida aqui, 2, que é o dobro, né? Raiz de 3 sobre 3. Ok? Que é o 2A. Massa. Mais uma informação identificada, mas que a gente pode já eliminar. Bom, agora, o que é que eu vou fazer? Vamos montar a razão. Por quê? O que é que ele quer calcular? Ele quer a razão entre a área do passeio e a área do jardim. Então, vamos chamar isso aqui de área do passeio, AP, e aqui é J, né? Ó, a área do jardim. E o triângulo ABC é a área total. Massa, perfeito. Então, vamos lá. A área total está para a área do jardim, porque as formas geométricas são semelhantes, assim como qualquer dimensão da área total, vamos pegar a hipotenusa, 4, está para a dimensão correspondente no semelhante, que eu vou pegar aqui a outra hipotenusa, 2 raiz de 3 sobre 3. E tudo isso elevado a quem? Ao quadrado. Por que vamos elevar ao quadrado? Porque nós temos aqui um quociente de duas dimensões lineares. Certo? Então, desenvolvendo aqui, vamos calcular a área total. É fácil, a área total, né? Então, 2 vezes 2 raiz de 3 dividido por 2. Então, vamos calcular a área total, base, vezes a altura, dividido por 2. Então, a área total, 2 raiz de 3 quilômetros quadrados. Então, vou substituir aqui. 2 raiz de 3. Ao invés de escrever a J, eu vou só colocar J de jardim. E aqui eu vou ter 4 ao quadrado, 16. E 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado vai ficar 4 vezes 3 sobre 9. Massa? Perfeito? Então aqui a gente olha, pode simplificar. Isso aqui vai dar isso sobre 3. Então eu vou escrever logo aqui 4 sobre 3. Quem é o J? Então vamos ver aqui. Dá para simplificar esse 2 com 16, fica 8. E meio pelos extremos nós teremos 4 terços raiz de 3 igual a 8J.
Esse bonitão aqui a gente pode simplificar, olha. Isso. Então a gente sabe que esse J vai ser, vamos escrever aqui, J raiz de 3 sobre 6. Veja, essa é a matemática básica, hein? Então essa é a área do jardim, quilômetros quadrados, porque essa não é a área total. Então, se nós subtrairmos da área total a área do jardim, a gente vai ter a área de quem? Do passeio. Perfeito. Então vamos subtrair? Vamos para a nossa continuidade aqui dessa matemática agora. Básica, né? Então vamos lá. Área total, 2 raiz de 3. Então eu quero calcular a área do passeio. Então isso é 2 raiz de 3 menos a área do jardim. Raiz de 3 sobre 6. 6 vezes 2, 12 raiz de 3. 12 raiz de 3 menos raiz de 3. 11 raiz de 3 sobre 6. Essa é a área do passeio. Logo, ele quer a razão, né? Então, vamos calcular a razão desejada. Área do passeio, que é 11 raiz de 3 sobre 6, dividido pela área do jardim. Quem é a área do jardim? Raiz de 3 sobre 6. Então, esse fator raiz de 3 sobre 6 cancela com esse denominador, raiz de 3 sobre 6. Então, raiz de 3 sobre 6, raiz de 3 sobre 6. Consequentemente, a razão será 1 adimensional, razão 1, e o nosso gabarito é a letra D. Ok? Então, aí a primeira questão respondida. Vamos para a segunda. Vou apagar aqui para que a gente continue. A segunda questão do Enem. Agora, vamos lá. O Enem gosta bastante de triângulos, hein? É comum aparecer numa prova do Enem aí 3 triângulos, 4 triângulos numa prova. Pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo, dispondo-se de 3 peças, sendo 2 delas triângulos congruentes, ou seja, triângulos iguais, e a terceira um triângulo isósceles. A figura apresenta 5 mosaicos formados por 3 peças. Então vamos ver aqui, né? O mosaico 1, o 2 e o 3. Bom, vamos ver o que ele quer, para não perder tempo nessa análise. Ainda tem aqui, olha. Ok? Aqui eu deixei o 1, 2, 5 e aqui eu deixei o 3 e o 4. Então, na figura, o mosaico que tem as características daquele que se pretende construir é... Então, pretende-se construir um mosaico um formato de um triângulo retângulo. Então, olha só, o mosaico 5 serve? Não. O 5 não é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo tem um ângulo reto. Então, aqui 90, 90, massa. 90, aqui também está fora o 4, olha. 75, 80, 25. Então, já está fora o 4 e o 5. Já risca aí no teu material. Aí, vamos ver aqui outro detalhe. Vê que interessante. O mosaico 1 está fora. Por que o mosaico 1 está fora? Você está vendo aqui que esse triângulo é um triângulo retângulo. Isso, 90 graus. Então, 90, 60, 30. Aqui embaixo também é um triângulo retângulo. Ele fala que vai construir um triângulo retângulo, sendo 2 delas triângulos congruentes e o terceiro triângulo isósceles. Aqui eu tenho triângulo isósceles, olha só, 30 graus, é isósceles. E se esse aqui for congruente, como é que pode a hipotenusa ter a medida de um cateto? Não pode, porque a hipotenusa do branquinho seria esse aqui. E desse sombreado, a hipotenusa está aqui, coincidindo com um cateto. Impossível esses 2 triângulos eles serem congruentes. Veja, eu não estou duvidando que eles sejam retângulos, não. Eles são retângulos, 90 e 90, só que eles não são congruentes, porque seria a condição, olha aqui, tá vendo? Seriam 2 deles triângulos congruentes e um terceiro triângulo isósceles. Então aqui você já ficou fora, tá vendo? Olha, alguém poderia estar aí já pensando em cima dessa questão e não tinha identificado aí essa relação, hipotenusa e catetos. Bom, uma hipotenusa pode ser igual a um cateto? Pode,
Mas se eles são triângulos retângulos iguais, nunca. Então, 1 está fora, 5 está fora. Sobrou 2. Vamos ver. Quem estava fora aqui também? Esse. Agora vem para cá. Ele disse que tem que ter triângulo isósceles. Aí eu tenho aqui, ó, 22, 68, 22, 68. Ó, triângulo isósceles. E cadê os dois congruentes? Bom, os dois congruentes, ele falou aqui, são esses, né? Perdão. Eu tenho dois triângulos congruentes, perfeito, a hipotenusa coincidindo com a hipotenusa, mas cadê o triângulo isósceles? Percebeu? Ó, o triângulo isósceles aqui não aparece no 3. Então, por eliminação, o 4 não pode, o 3 não pode, porque não surge o triângulo isósceles. Aqui não pode, porque sendo esses dois congruentes, a hipotenusa não pode coincidir com o cateto, o tamanho. E aqui não forma 90 graus. Então, sobrou o mosaico 2. Vamos só conferir? Então, vem comigo. Esse triângulo daqui, o cinza, 30, 60, 90. Aqui, 30, 60, 90. Com um cateto em comum. Maravilha, pode sim. Isso aqui é verdade, porque o triângulo é equilátero. Então, nós temos dois triângulos retângulos congruentes. E, por último, nós temos aqui um triângulo isósceles. 30, 30, perfeito. Gabarito é a letra B. Massa? Vamos para mais uma. 3. A erosão é um processo de desgaste, transporte e sedimentação das rochas, principalmente dos solos. Ela pode ocorrer por ação... Veja, ele está informando o que é o processo de erosão, mostra a imagem, que é uma fenda. Isso tudo até agora, matemática zero. Para determinar a distância entre os pontos A e B da fenda, pode-se utilizar o modelo matemático da figura. Então está ali, olha. A figura tem-se que os triângulos AFC e o triângulo EFD. Está visto na imagem aqui esses dois triângulos. O ponto E pertence ao segmento AF. Massa. O ponto D pertence ao segmento CF. Maravilha. Os pontos C, D e F pertencem ao terreno plano que margeia a borda da fenda. E as retas AC e ED, que são paralelas entre si. Volta. AC e ED são paralelas entre si. Ora, havendo paralelismo entre essas retas, o que é que eu posso afirmar sobre esse ângulo e esse ângulo aqui? Muito bem, são correspondentes. Devido ao paralelismo, são congruentes. Sem esse paralelismo, sem essa informação, você não poderia afirmar ali a igualdade daqueles ângulos. Ok? E aqui é a mesma coisa. Esse ângulo daqui corresponde a esse aqui em medida. E o F, o vértice aqui, olha, do triângulo, ele tem um ângulo comum aos dois triângulos agora aqui, que eu vou chamar a atenção para vocês. Então, continua. Sabendo que BC é 5, CD é 3, DF é 2 e ED mede 4,5, então a distância entre os pontos A e B em metros vale. Então, vem comigo. Voltar aqui a imagem para eu poder desenhar. Aqui é o ponto F, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C e aqui E e D. Massa. Aí ele tem aqui... Bom, o que é que ele afirma? Ele afirma existir uma reta passando justamente pelos pontos E e D e pelos pontos A e C. E essas retas, elas são paralelas. Se elas são paralelas, então esse ângulo aqui corresponde a esse. E esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos. Quais são os dois triângulos que eu estou querendo chamar a atenção para vocês? O triângulo grandão, que é o ACF. Então, o triângulo ACF é semelhante ao triângulo EDF. Triângulo EDF. São semelhantes. Tem dois ângulos internos em comum. Olha, ó. O terceiro
consequentemente estaria sendo originado aqui, olha, devido ao paralelismo. Então, as informações estão claras, não é, no texto? Então, BC mede 5, cadê BC? De B a C, mede 5. CD mede 3, cadê CD? Mede 3. DF mede 2, DF mede 2. ED 4,5, cadê aqui o nosso ED? ED, aqui ó, 4,5. Então, a distância entre os pontos A e B, então aqui olha, a distância entre A e B eu vou chamar de X. Então vamos trabalhar com o seguinte: quem é o lado correspondente a AC no triângulo EDF? Bom, esse lado AC se opõe a esse ângulo verde aqui. Então, no menor, quem se opõe a ele é D. Então, vamos escrever x mais 5. X mais 5 está para quem? 4,5. Assim como esse lado aqui todinho mede 5. Está para o correspondente dele, que mede 2. Meio pelos extremos, 2x mais 10. 2x mais 10, ok? 2x mais 10 é igual a 5 vezes 4,5. 5 vezes 4,5 é 5 vezes 4, 20, mais 2,5. 22,5. 10 menos 22,5 dividido por 2. Então, 2x é igual a 12,5. Metade de 12,5, 6,25. Então, aqui nós temos a distância em metros, de acordo com a nossa análise, e o nosso gabarito é a letra A de aprovação. Ok? Confirmado aí, vamos para mais uma. Então, bora lá. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes estão descritos pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo EF, todos perpendiculares ao solo, ou seja, perpendiculares 90 graus, o ângulo formado. Então, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Veja, o gabarito é letra C. Se você não conseguiu chegar, vem comigo. Essa é uma questão clássica e existe até uma fórmula específica para o cálculo dessa medida EF. Então nós temos aqui 2 segmentos perpendiculares a um terceiro, ok? Um com medida 4, o outro com medida 6. E que se ligam dessa forma. Do ponto mais alto de um até o ponto de perpendicularidade do outro. Do ponto mais alto de um até o ponto da perpendicularidade do outro. Olha que existe um cruzamento entre eles, e esse cruzamento entre esses segmentos, a distância dele, a menor distância dele até o outro segmento, vai ser dado por meio de uma expressão. Então é isso que ele quer, certo? Então esse é o ponto A, esse é o ponto C, esse é o ponto B,
e aqui é o ponto D. Aqui nós temos E e F. Bom, diante dessa situação, eu vou primeiro começar com a generalização. Então eu vou tirar daqui essas medidas, ok? Então eu vou ter um Azinho e o B. Então quem é X? X é igual a A vezes B dividido por A mais B. Mas Cris, essa é uma fórmula, exato. Essa formulazinha permite a gente chegar mais rápido aqui ao cálculo desse X. Mas se a gente não fosse utilizar essa estrutura, a gente iria trabalhar com a semelhança aqui, porque eu tenho esse triângulo retângulo aqui, menor, semelhante ao maior. Esse triângulo retângulo aqui, semelhante ao maior. Iria gerar algumas equações. Se você quiser tentar resolver isso daqui, provar que essa fórmula é verdadeira, usando semelhança, fica aí um bom exercício. Ok? Mas como eu digo, é uma questão clássica. Então, nessa situação aqui, a gente teria essa relação. Então, dados dois segmentos perpendiculares, quando você faz o cruzamento, olha, do ponto mais alto ao ponto mais baixo, você tem o cruzamento entre eles e a distância do ponto, tá certo, de encontro até o segmento, a menor, é justamente dado por essa relação. Bom, no exercício nós temos que esse Azinho aqui vale 4, esse Bzinho aqui vale 6. Logo, nós temos que esse X, 6 vezes 4, dividido por 6 mais 4. 6 vezes 4, 24, dividido por 10, ou seja, 2,4 é a medida, e nós temos como gabarito a letra C de fato. Ok? Perfeito? Vamos para mais uma? Vamos lá. Vamos para a nossa última questão. E aí vai ficar para vocês aqui somente a expectativa da nossa aula presencial. Bom, o que é que diz essa última questão? Em canteiros de obra de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas elas foram indicadas por letras. Então está aqui. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser a calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde à região demarcada pelas estacas A, B, M e N e deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde. Aí eu tenho aí as opções. Aqui tem uma repetição, né, que causou um certo conflito aqui na ideia. Mas basicamente o que ele quer é o seguinte, ele quer que você analise essa área daqui em relação a essa área daqui. Perfeito? Então, é o que ele diz, a região sombreada, tá certo? Deve ser a calçada. Nessas condições, a área da região sombreada é a mesma da área do triângulo AMC, é a mesma área do triângulo BNC, aí vai depender daqui das análises, né? O triângulo que a gente tem aqui, AMC, teria que fazer alguns cálculos. Então a minha sugestão, vamos fazer aqui o cálculo da área sombreada e a área não sombreada, perfeito? Mas Cris, ele não me deu medida nenhuma, eu vou trabalhar de forma algébrica, Não, olha só, vem comigo. Nós temos aqui o triângulo retângulo. Esse vértice é o vértice A, esse é o vértice B e aqui é o vértice C. Nós temos também o ponto médio aqui, olha, o ponto P. E aí ele tem o ponto médio do outro segmento, chamado de M. E ele tem o ponto médio N. Ok? Aí eu vou aqui fazer somente um traçado. E aqui é a área sombreada. Essa seria a área a ser concretada. Então vamos ver. Vamos calcular essa região, né? E vamos calcular o que for possível. Bom, primeiro,
O segmento MN, olha só, o segmento MN, ele é ponto médio, ponto médio. Então, se esse segmento aqui tem como extremidades os pontos médios, esse segmento MN, ele é chamado base média do triângulo. MN é base média. O que é a base média de um triângulo? A base média de um triângulo é um segmento que tem como extremidades os pontos médios do lado. Perfeito? Então aqui é base média. Numericamente, a base média é metade do valor numérico da base, ou seja, do lado que se opõe a ele. Então MN é metade de AB. Então nesse caso, essa base média MN é a metade de AB. É AB sobre 2. Porque esse lado é base. Como ela é paralela, é outra característica também da base média. Toda base média é paralela a uma base. E toda base média tem como extremidade os pontos médios dos lados. Então, esse segmento é igual a esse. Esse segmento é igual a esse. E esse segmento aqui, por quê? Porque os pontos P, M e N são pontos médios dos lados. É isso que o problema fala isso, certo? Existe um enunciado. Então, quer dizer que se eu unir P com N, eu tenho outra base média. Exatamente. Todo triângulo tem 3 bases médias. Primeira, segunda e a terceira. Essa medida, PN, é BC sobre 2. E essa outra medida aqui, olha, PM é AC sobre 2. Então, toda base média é metade do lado oposto a ele. E toda base média é paralela à base do triângulo. Então, se aqui é 90 graus, aqui também seria 90 graus. Então, nós temos aí a semelhança envolvendo esses triângulos, ok? Então, 90, 90, e aqui nós temos um ângulo aqui em comum. Bom, mas aí eu posso usar a questão numérica, como eu tinha prometido para vocês. Vê só, como eu não sei valores reais, eu não vou entrar na literal. Eu vou fazer assim, vê, concorda ou discorda? 1, esse segmento daqui para cá, vale 1. Daqui para cá, vale 1. Então, se aqui é 2, aqui é base média, valerá 1. Massa. Aí agora, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, para a gente não trabalhar com os números na forma de radical, eu vou mudar, certo? Me veio uma outra ideia, porque eu teria que dar valores aqui e descobrir a hipotenusa, né? Porque o triângulo é retângulo. Mas como isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso trabalhar com um triângulo pitagórico, por exemplo, 3, 4, 5. Ele deixou aberto isso para a gente, essa possibilidade. Então, vamos colocar o 3, 4, 5. Então, se aqui for 3, então aqui eu vou chamar de 3 meios, aqui 3 meios e aqui 3 meios, porque é 3 dividido por 2, 3 meios. Se isso aqui é 4, então isso aqui será 2 e aqui será 2. E se isso tudo é 5, então nós teremos aqui 5 meios e aqui 5 meios. Massa, né? Dá para calcular agora essa área, que é um trapézio. Calcula a área comigo desse trapézio. Então a área a ser concretada, chama aqui, né? Essa abreviação, área a ser concretada é base maior, que é 3, mais base menor, que é 3 meios, vezes a altura, que é 2, dividido por, cadê aqui? Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, da fórmula. Então a área a ser concretada vai dar aqui, olha só, 3 mais 3 meios. 3 mais 3 meios. 3 vezes 2, 6. 6 mais 3, 9 meios. Então daqui a soma, essa é a área. Unidades de área. U ponto A, unidade de área. Vamos calcular a área desse triângulo? Bora! Quem é a área desse triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, a área do triângulo MNC. MNC.
Quem é a base? 2. Quem é a altura? 3 meios. Dividido por quanto? Por 2. Multiplicado por 1 meio. Base vezes altura, dividido por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, hein, galera? Então aqui, olha só. 3 meios. Unidades de área. Unidades de área. Bom, o que é que você está vendo aqui agora? Você está vendo o seguinte, que a área, tá certo, da calçada corresponde ao quê? Vamos para o gabarito? Letra E. Ao triplo. Quem é o triplo de 3 meios? O triplo de 3 meios é 9 meios. Exatamente ele aqui, olha. Então, o triplo de 3 meios, 9 meios. Então, a área a ser calçada corresponde justamente ao triplo da área do triângulo MNC. Galera, um forte abraço para vocês. Bons estudos. Espero vocês na aula presencial. Valeu, galera!